A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante relevante, importante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual, e a temática que exposaremos hoje é: haverá salvação dentro do período tribulacional, sim ou não? Iremos pormenorizar, lançar luz acerca desta temática. Eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, para que outras pessoas venham ser abençoadas com este conteúdo. Pois bem, eu particularmente acredito que haverá sim salvação dentro do período tribulacional. Sabemos que o primeiro evento que a igreja espera é o arrebatamento da mesma. Após o arrebatamento acontecerá o tribunal de Cristo. Após o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja está nas bodas do Cordeiro no céu, pois esta é a promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levar a igreja para o céu. Isso está em João capítulo 14, a casa do Pai ali é uma referência ao céu. Enquanto a igreja está nas bodas do Cordeiro no céu, aqui na terra estará acontecendo o período tribulacional, que é composto aí por 7 anos, E dizemos que é 7 anos porque interpretamos a última semana de Daniel, para fechar as 70 semanas, que corresponde a um período de 490 anos, Daniel capítulo de número 9, versículo de número 27. Aquela uma semana ali corresponde a não semanas de dias, mas semanas de ano. Então aquela semana corresponde a um período de 7 anos, E dentro desse período tribulacional, ele é dividido em duas partes. Primeira metade é chamada de tribulação, primeira parte é chamada de tribulação. Segunda metade, ou segunda parte, é chamada de grande tribulação, onde os juízos de Deus serão mais intensos sobre aqueles que estiverem aqui na terra, e que não o aceitar. Mas, quando eu digo que haverá salvação dentro do período tribulacional, isso eu digo não ao meu bel prazer, mas segundo a própria Bíblia Sagrada. Temos aqui dentro do primeiro período, que é chamado de tribulação, que também está dentro dos 7 anos tribulacional, 144 mil se convertendo, isto é, 12 mil de cada tribo de Israel, e isso está na Bíblia Sagrada de forma peremptória, de forma convicta, Isso está em Apocalipse capítulo de número 7, versículo 2, 3 e 4. Veja o que diz a Bíblia. Eu vi outro anjo subir da banda do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Veja que estes são servos do nosso Deus, eles serão assinalados, e eu acredito que estes 144 mil, que o versículo 4 vai mencionar o número 144 mil, serão aí, eles se converterão, e serão assinalados, para servir a Deus dentro do período tribulacional, E sabemos que esse selo de Deus, na testa, os livrará do juízo, mas não do martírio, Muitos vão morrer, pelo anticristo, porque o anticristo matará muitas pessoas. Eu sei que ele não conseguirá matar todas, mas muitas pessoas que se opor ao seu sistema anticristão serão mortas, e os 144 mil, muitos vão morrer, Dentre os 144 mil, crentes que não participaram do arrebatamento, que ficaram para a grande tribulação, que vão se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo dentro desse período, muitos serão mortos, outros não serão mortos, mas a Bíblia diz que Deus preservará vivo um remanescente judeu. Isso está claro nas Escrituras Sagradas. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 4, eu ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, era 12 mil de cada tribo, que corresponde a 144 mil. Então, temos aqui, de forma clara na Bíblia,
144 mil judeus se convertendo a Cristo dentro do primeiro período tribulacional, que é chamado de tribulação, e a própria Bíblia mostra para nós, outros versículos bíblicos que mais pessoas se converterão dentro deste período, porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, e cheguem aí ao pleno conhecimento da verdade. Então temos aqui primeiramente os 144 mil se convertendo dentro do período tribulacional, porque sabemos que o período tribulacional na Bíblia Sagrada, na literatura apocalíptica profética, ele vai do capítulo 6 até o capítulo 18. O capítulo 19 apresenta Cristo vindo com a igreja na parousia, na manifestação visível, mas o período tribulacional começa no capítulo 6 até o capítulo 18. E o arrebatamento ocorre no capítulo 4. Isso todos nós vemos, a igreja já é arrebatada no capítulo de número 4. Então, por isso que defendemos a posição pré-tribulacionista. Acreditamos que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Então, dentro desse período tribulacional, que vai do capítulo 6 até o capítulo de número 18, que corresponde a 7 anos, esses 144 mil se converterão, mas a Bíblia diz que João viu uma grande multidão que ninguém podia contar. Isso está no capítulo 7, no versículo de número 9. Outras pessoas que se converteram dentro do período tribulacional. Veja o que diz a Bíblia. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajado de vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, João viu uma grande multidão que ninguém podia contar de quê? De nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e perante o Cordeiro, trajados de vestes brancas e com palmas nas mãos. Quem são estes? Aqueles que morreram dentro do período tribulacional. Isso é, judeus, gentios, o próprio versículo mostra, de nações, tribos, povos e línguas. Então, muitas pessoas se convertendo dentro do período tribulacional. Então, dizer que dentro do período tribulacional não haverá uma segunda chance para aqueles que não participaram do arrebatamento, é um erro desnecessário. Quando nós fazemos uma análise sem preconceito, com a literatura apocalíptica, com a Bíblia Sagrada, porque muitas pessoas dizem, mas se haverá uma segunda chance de salvação depois do arrebatamento, por que eu devo me preparar? Essa visão não é uma visão correta. Haverá sim uma segunda chance no período tribulacional, mas sabemos que é melhor esperarmos o arrebatamento para irmos ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, do que esperar a grande tribulação, ficar na grande tribulação e aceitar Jesus dentro desse período, porque será um período muito difícil. Então, é melhor santificarmos agora, vivermos de forma digna diante da presença de Deus agora e ir no arrebatamento do que ficar para a grande tribulação, Porque muitos pensam, haverá uma segunda chance, mas será muito difícil, Muitos pagarão com a sua própria vida, Porque aqueles que aceitarem no sinal na mão direita ou na testa, que o falso profeta fará que as pessoas adorem o anticristo, e estas pessoas que aderirem esse sinal na mão direita ou na testa, serão essas pessoas serão os que vão seguir o anticristo de forma voluntária. E as pessoas que não quiserem seguir o anticristo de forma voluntária vão morrer. As pessoas que não quiserem aderir ao sistema anticristão irão morrer aí. O anticristo não conseguirá matar todas as pessoas que não quiserem, mas muitos serão mortos por ele, porque não quiseram segui-lo. Então, temos aqui os 144 mil, e a própria Bíblia vai dizer que
estes 144 mil, muitos vão morrer, né, desses 144 mil, e muitos vão morrer daqueles que entregaram as suas vidas para Jesus dentro do período tribulacional, né? Temos aí as duas testemunhas pregando dentro do período tribulacional. Então dizer que dentro do período tribulacional não haverá salvação, né, é fechar os olhos para aquilo que a própria Bíblia Sagrada mostra para nós, né? E o versículo 14, né, vai nos dizer que sim, essa multidão de nações, tribos, povos e línguas, né, eles vieram justamente da grande tribulação, né? Lavaram e as branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, entregaram a sua vida a Jesus e por isso morreram, né? E a sua parte imaterial, né, isto é, alma e espírito, estão com Deus, e a sua parte material, isto é, o corpo, está esperando, né, a ressurreição, né? Estes mártires aqui do período tribulacional, eles ressuscitarão um pouco antes do milênio, vão se unir à igreja e para reinar com Cristo durante 1000 anos, né? Porque no arrebatamento, só quem vai ressuscitar é aqueles que morrem hoje, servindo a Jesus hoje, né? Quando Cristo vier no arrebatamento, né, até os ares, porque no arrebatamento Jesus não pisará na terra, ficará até os ares, a igreja sairá da terra ao encontro do Senhor nos ares, né? E nessa eventualidade, os mortos em Cristo vão ressuscitar, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 17, né? E após, né, os mortos em Cristo ressuscitarem, a igreja, todos os dois grupos, os mortos e os vivos, irão ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Estes que morrem hoje servindo a Jesus, ressuscitam por ocasião do arrebatamento, né? Os que morrem no período tribulacional, né, eles não, sabemos que dentro da perspectiva pré-tribulacional, né, a tribulação, a grande tribulação, ela ocorre depois do arrebatamento, porque o arrebatamento ocorre antes do período tribulacional. Então estes vão ressuscitar quando Cristo vier, né, e pisar sobre o Monte das Oliveiras. Esses mártires do período tribulacional ressuscitarão, vão se unir à igreja para reinar com Cristo durante 1000 anos, né? Já que para esses mártires, o arrebatamento, a eventualidade do arrebatamento já passou, né? Aqui eles já estão dentro do período tribulacional. E na perspectiva pré-tribulacionista, o arrebatamento ocorre antes do período tribulacional. Então estes vão ressuscitar, né, um pouco antes do milênio, quando Cristo pisar sobre o Monte das Oliveiras, vão se unir à igreja, né, para reinar com Cristo no milênio. Então, né, a própria Bíblia vai mostrar para nós que muitas pessoas se converterão, né, dentro do período tribulacional. 144 mil, né? O João viu, né, uma grande multidão que ninguém podia contar. E o versículo 14 vai dizer, no versículo 13 e 14, e um dos anciões me falou dizendo, estes quem são? E um dos anciões me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, porque foram mortos pelo anticristo, né? Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então esta multidão, né, vieram da grande tribulação, né, mortos pelo anticristo, né, e estão agora a sua parte imaterial diante do trono de Deus, né? Lógico que isso aqui é para uma perspectiva futura, né? Ainda acontecerá. Então a própria Bíblia está nos dizendo que haverá sim salvação dentro do período tribulacional, né? Dentro desse período tribulacional haverá duas testemunhas pregando o evangelho, né? E temos a certeza que haverá sim, né, diante desses textos que eu apresentei, né, pessoas se convertendo, né, dentro do período tribulacional. Amém? Então este foi mais um vídeo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.